Vai começar a gravar. Oficialmente, boa noite. É uma satisfação, é uma alegria. A gente está aqui já às 19h25, nesse frio, né, de Cuiabá, o que mostra que nós temos, sim, prioridade nas nossas vidas. A gente poderia estar, falei agora há pouco com a Adriana, assistindo novela, já dormindo, né? Falando da vida do outro, né? Invejando a vida do outro, mas não, a gente está aqui por quê? Porque a gente tem, sim, prioridade nas nossas vidas. A gente quer, sim, construir uma vida diferente, uma vida melhor, ser uma mulher melhor, ter um relacionamento melhor, ser uma melhor esposa. Quem não casou, não sei se todo mundo aqui é casada, todo mundo aqui já é casada, já que eu sei que é separada, é casado, todo mundo casado, né? Então, ter um casamento melhor, quem é separado ali, né? Construir um relacionamento melhor. Para isso, a gente precisa ser uma pessoa melhor. Ah, Regiane, eu não sei o que eu faço, que negócio que eu construo, não sei por onde eu começo. Começa sendo uma pessoa melhor, descobrindo quem você é. Né? Quando a gente descobre quem a gente é, a gente pode colocar, sim, as nossas habilidades para jogo. E ver que a gente é muito capaz, que a gente é capaz, que a gente é competente e que a gente pode ir muito longe, sim. Qual que é o intuito desse nosso encontro de hoje? É despertar isso em você. Quem você é. Né? Esse é o ponto de partida. A gente fala assim, Regiane, eu já quero construir um negócio, ganhar dinheiro. Peraí, você está lá na ponta. Você está lá na ponta. A gente precisa primeiro saber quem é, né? Quem é você? Quem é? Quem é a Stephanie? Quem é a Adriana? Quem é a Jaqueline? Quem é a Zita? Quem é a Fernanda? Quem é você? E para a gente descobrir, a gente tem que falar assim, eu quero saber qual que é o meu propósito de vida. Qual que é meu propósito de vida? Você sabe quem que é a pessoa que pode te dizer qual é o seu propósito de vida? Deus. Porque nós somos criaturas. E Ele é nosso Criador. Então, um ponto que eu bato, a Fer sabe disso, você também já está ouvindo aqui, você está na nossa turma 2 aqui da mentoria, e é um ponto que eu bato, porque é o ponto de partida. Quem é que pode te contar quem você é? Deus, o seu Criador. Então, qual que é o ponto de partida? É construir uma conexão diária com Deus. Anotem isso. Para a gente conseguir fazer o bem, né, para nós mesmos e para as pessoas, quando a gente entra em contato, né, seja ali nosso esposo, os nossos filhos, construir um negócio. Como é que a gente vai desenvolver um negócio se a gente não está bem? Se a gente não sabe quem é, né, cada uma de nós, o que a gente pode fazer, né, desenvolver, quais são as minhas habilidades, né? Se eu não cuido do meu corpo, da minha mente e do meu espírito. E isso é cotidiano, isso é todos os dias. Regiane, mas eu não tenho tempo, não sei o quê, a vida atropelada, blá, blá, blá. Você tá naquela coisa que é deixa a vida me levar, lá seca pagodinho, né? E não nos ensinaram na nossa infância, entende? Né? A gente tem que ser muito grato aos nossos pais, sim, que nos deram a vida, né, dentro dos seus limites, com as suas qualidades, com os respeitos, que fizeram com que a gente esteja aqui hoje, nessa noite. Mas aquilo que faltou na nossa infância, essa formação que faltou, seja a gente conseguir construir uma rotina saudável, conseguir ali aprender a cuidar do corpo, da mente e do espírito, saber administrar um lar, saber organizar as finanças, ganhar dinheiro, manter o dinheiro, são coisas que a gente não aprendeu, né? E aí, as vezes, a gente vê ali naquele desespero, endividada, né? E aí, a cabeça não está bem para pensar em nada, porque é tudo muito imediato, tem que pensar o que está faltando naquele dia. Como que eu vou pensar em construir um negócio se eu estou devendo e minha cabeça está ali, entendeu? Eu só consigo pensar ali que está faltando arroz com feijão e nada mais disso. Por quê? Porque a gente não foi educada dessa forma, né? Mas é tempo. Eu falo que o método Mulher Virtuosa, Forte e Empreendedora é essa escola de formação para nós mulheres, né? Tem a escola das crianças e essa escola para nós. Eu fui aprender agora na vida adulta. Eu não tive isso. Eu vim, assim, de um ambiente muito disfuncional. Graças a Deus eu estudei, eu tive, assim, essa oportunidade de estudar, né?
Estudei em colégio público, depois fui para a universidade, né? Fui ali lutando porque eu tinha aquela vontade, sabe? Eu tinha aquela vontade, mesmo nas minhas limitações, eu estudei, eu me formei, eu fiz mestrado em economia, mas mesmo assim, mesmo tendo conhecimento técnico, a minha vida era desordenada, sabe? As coisas não estavam no lugar. Eu vivia uma vida que não era minha, eu vivia a vida do meu pai, então, assim, eu vivia toda a vida financeira dele, a empresa dele, eu não construía a minha história, o meu primeiro casamento fracassou, eu tinha dívidas, eu devia, né, mesmo ali tendo feito economia, tendo mestrado em economia, e, e aí, fiquei doente, tive ansiedade, tive depressão, por quê? Porque eu não estava no meu lugar de mulher, né? Estava ali achando que eu tinha 10 mil braços, né? Eu achava que eu tinha 10 mil braços, que eu tinha que dar conta de todo mundo, né? Eu tinha que dar conta, né, do marido, dos filhos do vizinho, né? Da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, das minhas sobrinhas, eu tinha que dar conta de todo mundo. Nisso eu fiquei o quê? Doente. Como eu fiquei doente, é que eu tive que parar, eu fui obrigada a parar. Eu fui obrigada a parar por uma questão de sobrevivência, e aí sim começar a colocar as coisas no lugar, né? Aprender a cuidar de mim, cuidar da minha saúde, né? Saber o que Deus queria da minha vida naquele momento, cuidar da minha vida financeira. Eu tive que aprender a desagradar as pessoas. Por quê? Porque eu precisava agradar a Deus e não as pessoas. Eu precisava deixar com que cada um construísse a sua história e que eu construísse a minha. Eu tive que parar de ficar emprestando dinheiro para os outros, às vezes sem ter, e falar não para as pessoas, e dizer sim para a minha saúde, da minha vida financeira. Então, foram várias coisas que eu tive que começar a aprender. E aí, além disso, também, quando eu comecei a ir esse encontro comigo mesmo, quem que é a Regiane? Porque chegou ao ponto que eu vivia tanto a vida dos outros que eu não sabia nem quem que eu era, o que eu gostava. Eu não sabia que eu gostava. Porque, Regiane, o que você gosta de fazer? Eu não sabia responder. Eu não sabia responder. Regiane, se você for criar um negócio, o que você quer fazer? Eu não sabia responder. Respostas, porque eu precisava me. E como que eu comecei a me encontrar? Fazendo o básico, todos os dias. Hoje eu sou uma pessoa que eu vou à missa diariamente, não sei, e todos os dias, né? Diariamente eu vou à missa. Mas por quê? Porque hoje eu entendo a importância dessa conexão com Deus. Por quê? Porque eu preciso nutrir o meu espírito. A gente esquece, a gente vive num mundo tão material que a gente acha que é só dinheiro, que é só as coisas que a gente vê. E a gente esquece que nós, seres humanos, nós somos 3 dimensões que a gente precisa cuidar: corpo, mente e espírito. Se a gente não nutre essas 3 dimensões, a gente não consegue fazer a entrega e descobrir o quão grande que a gente é. A gente não consegue fazer a entrega espiritual que a gente precisa fazer, a gente não consegue desenvolver a nossa mente cheia de mentalidades ali limitadas, cheia de crenças, a gente não consegue. O corpo não responde, o corpo está doente, o corpo não responde. Então a gente não consegue, a gente fica muito aquém, doente, sabe? Do corpo, da mente e do espírito. A gente fica doente. E quando a gente faz a conexão com Deus, né? Só que eu falo assim, você não precisa começar a ir na missa diariamente. Eu digo que é como academia, sabe? É como academia. Então, assim, às vezes você começa numa coisa assim, porque agora também vou para a missa, Regiane vai para a missa diariamente, também vou para a missa diariamente. Chega no terceiro dia, você diz assim, ó, não aguento mais, como que você me aguenta isso? Né? Por quê? Porque é como academia. Academia, você não chega lá colocando 50 quilos de cada lado carregando. Não é assim. Veja que a construção de novos hábitos, de hábitos positivos, de hábitos saudáveis, ela é uma construção que, primeiro, ela vai na repetição. Por quê? Porque se a gente viveu uma vida toda assim, né? Assim, amanhã mudou tudo. Por isso que as pessoas falam assim, nossa, eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo. Eu sei que é legal essa coisa de ir para academia todos os dias, né? Vai para a missa todos os dias, né? E faz ler todos os dias.
Ah, eu quero isso, mas eu não consigo. Aí, de repente, a pessoa sai lá, "Não, agora eu vou, né? E sai, né? Aí, ou então começa a fazer dieta, né? Eu falo que é mudança de hábitos alimentares. Aí começa a fazer dieta, aí faz aquela coisa drástica, não vai 3, 4 dias, a pessoa não aguenta mais, né? A gente tem que ter esse respeito consigo e fazer isso através de uma construção. Lógico que eu não vou conseguir, né, aqui nessa hora, a gente conversar sobre tudo isso. No método Mulher Virtuosa, Forte e Empreendedora, a gente vai construindo isso junto, né? A gente vai fazendo essa mudança de hábitos e vai construindo isso juntas. Mas eu quero dizer para vocês que o começo é isso. Mas a gente vai colocando metas pequenas, sabe? Então, assim, de manhã, ah, lógico que a gente tem que levantar cedo, né? Então, cada uma tem que encontrar o seu horário, se é 5 da manhã, 6 da manhã, a coisa começa cedo, né? Mas, se eu for fazer não, por exemplo, não dá para começar fazendo uma academia, mas eu vou movimentar meu corpo, eu vou fazer uma caminhada, e ali já ouço, né, assim, é católica ali, já rezo o terço, ou já houve uma pregação ali, já houve a liturgia do dia, já começa o dia assim bem. E aí a gente faz uma coisa chamada crossover de papéis. Eles falam assim, eu tenho que dar atenção para o meu filho, por exemplo, né? Tenho que dar atenção para o meu filho, e eu tenho que rezar, e eu tenho que fazer uma caminhada, por exemplo. Eu posso fazer um 3 em 1. Eu já fiz muito isso. Então, assim, você faz uma caminhada cedo ali, meia hora, você faz a caminhada, você está ali rezando, e ainda dá, vai com o seu filho junto ainda, ainda faz bem para a criança. Entende? Então, isso são estratégias e que a gente vai construindo quando a gente passa a cuidar das nossas vidas e daquilo que realmente importa e daquilo que é a minha e a sua responsabilidade. Né? E deixa para o outro aquilo que é a responsabilidade dele, para ele construir a história dele. Isso é muito importante. Eu vejo a dificuldade das mães, as mães querem ali essa maleabilidade, né, para conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, as mães irritadas ali porque a casa está bagunçada, a coisa, né, não funciona. Existe uma coisa chamada colocar as pessoas para jogo, os filhos para funcionar. Então, né, eu não posso ter uma secretária, eu não posso ter, né, alguém que me ajude, uma diarista, mas você tem filhos ali, você tem um esposo ali, tem gente para contar ali na sua casa, né? A sua casa tem que enxergar ela como uma empresa, e ela é uma empresa, com pessoas ali, né? Você, pode falar, Adriana. Eu queria, desculpa lhe interromper, na verdade eu encontrei o seu perfil através de uma mudança, né, que eu comecei a ter. Eu comecei a fazer devocional todas as manhãs, eu estava assim, sem direcionamento, sabe? Aí eu falei assim, eu tenho que mudar, eu tenho que me achar, me encontrar, sabe? E foi através assim, do seu perfil e de outras pessoas também que eu já vinha seguindo, né? Comecei a mudar algumas pessoas que eu seguia nas redes sociais e comecei a pesquisar. Depois que eu comecei a ler também, a minha rotina estava toda bagunçada. Eu colocava a culpa no meu marido, tudo eu colocava a culpa nele, que eu não conseguia me organizar em casa. E aí eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo? E assim, em um momento da minha vida, eu quis até desistir do meu casamento, sabe? E porque a gente estava brigando muito, e eu falei, meu Deus, mas será que é só ele? Será que eu também não estou botando muita desculpa, né? E assim, depois que eu comecei a fazer o devocional, também me apegar mais em Deus, eu comecei assim, começou a abrir portas, sabe, para mim, de pessoas maravilhosas que eu fui encontrando, você agora que eu tô seguindo, né? E assim, meu Deus, eu fiquei assim, maravilhada, sabe? Assim, nessa reunião, eu nem esperava que era uma reunião assim, eu pensava que era um ao vivo, né? E, meu Deus, é só um pouquinho só te interrompendo assim, mas é tudo que você tá falando tem a ver com o que eu tô vivendo agora, sabe? Mas eu quero melhorar mais, e saber que você tá ajudando mulheres, assim, como eu que preciso. É isso, Regi. Desculpa te interromper, porque eu tava ansiosa, assim, para falar, mas é isso.
Não, que bom, o seu testemunho é muito importante e eu fico muito feliz. E é isso, a gente vê, que começa a ver que tem um mundo diferente, né? Inclusive, isso é uma das pautas que eu queria tocar aqui, que é a gente fica ali muito, que nós seres humanos, nós somos egoístas, né? A gente é egoísta e a gente luta contra esse nosso egoísmo aqui, que Deus vença o nosso egoísmo. E aí a gente fica muito em si mesmado, a gente não consegue olhar para fora, a gente não consegue enxergar, a gente se torna o centro do universo. É isso que acontece, né? A gente se torna o centro do universo. E se a gente é o centro do universo, tudo a gente leva para o lado pessoal. Então, assim, é sempre, meu sofrimento, né, tudo é problema, ser na vitimização ali. E aí você acha que o outro é um objeto, que o outro tem que fazer tudo o que você quer, né? Você coloca toda a culpa da sua falta de ação, né? No outro, no outro. E aí tá. E além disso, o que acontece? Quando você está ali só você fechada, você acredita que é só você e as suas forças. E você esquece que existe Deus. Então, quando você está no centro das atenções, no centro ali da coisa, você deixa Deus de fora. E quem que deve ser o centro da sua vida? Deus. Então, está você ali, né? E ali, quando está você fechado em você mesmo, né? Você fica ali naquela vitimização, e você não consegue enxergar um universo de possibilidades, de soluções e de pessoas que estão em e aí, mais do que isso, você não consegue enxergar que você é o coração de Deus, que você é a beleza de Deus. Nós mulheres, a gente esqueceu disso. O poder que a gente tem, que nós somos o coração de Deus. E o coração de Deus é um coração que ama, né? É um coração que transborda. E aí, o que a gente transborda? Né? E aí a gente quer que as pessoas, elas comprem as nossas ideias, que elas façam o que a gente quer, né? Que os filhos obedeçam, que o marido seja parceiro. Mas me fala, eu até gravei um Reels que vai rolar agora nas próximas semanas, né? Se nós somos a beleza de Deus, o coração de Deus, que homem que vai querer atender um pedido nosso se a gente chega na mesma frequência ali que ele, ali, parecendo que é um homem, né? Ou tá de cara feia, emburrada, né? Grossa. Não dá um sorriso, parece dois homens. Aí o homem já olha assim, não, pelo amor de Deus, não aguento mais essa mulher, né? E aí a gente trata o marido como se fosse filho. Olha só, que nível, como se fosse o filho. Vai lá e troca para mim. Entendeu? Vai lá, já cansei de falar para você mais 10 vezes, vai lá e troca para mim. E aí, pior do que isso, a gente quer uma mulher dentro de casa. Entendeu? A gente quer que o homem seja uma mulher, né? E que o homem seja organizado como uma mulher. Gente, o homem é de uma natureza diferente da nossa. Ele funciona diferente. Quem foi Deus criou para cuidar, acolher, nutrir, né? É a mulher. O homem é para ele ir para fora e ser o provedor. É para ele tem força para isso. O homem é para pauleira mesmo. Né? Só que aí com essa coisa do feminismo, o que aconteceu? Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com todas nós. A gente está num período de desintoxicação de tudo isso, mas ainda tem muita coisa. Né? A gente quis se igualar ao homem. Foi isso que aconteceu. A gente quis se igualar ao homem. E nós somos diferentes. Deus nos colocou para quê? Para gerar a vida. A gente não quer mais, não quer gerar a vida, eu quero ser igual ao homem. Aí dá-nos tudo, porque daí a gente tem que sair de casa. Né? Vender o nosso tempo. Né? E aí a gente volta para casa e a gente está brava lá porque a casa não está do jeito que a gente queria. Isso que acontece. Aí a gente quer que o homem seja mulher. Isso não estou dizendo que o homem não possa ajudar, não é isso. Né? Nós somos parceiros um do outro, não é isso. Mas aí a gente quer
ser homem lá fora, trabalhar, chegar em casa, quer que o homem seja mulher, sabe? Não é assim, bem assim que a coisa funciona, né? Aí, quando a gente descobre o poder que tem uma mulher, o poder que tem o sorriso de uma mulher, o poder que tem a beleza de uma mulher para encantar um homem, entendeu? E colocar esse homem para prover. Não é muito melhor quando tem um homem que eu conduzo esse homem, que ele vai lá e faça mesmo, e produza, de modo que ele pode depois pagar uma diarista para me ajudar? Não é? Não é muito melhor do que eu querer que o marido fique aqui junto comigo dentro de casa aqui, né? Hoje tá bem invertido a coisa, né? Hoje está bem invertido. Já deixa eu falar, Stephanie. Você, né? A mulher sai para fora e o homem fica em casa lavando louça, né? Deixa eu falar, Stephanie. Oi. Você quer falar? Não, Não, você levantou a mão, que você queria falar, né? não, eu Aqui, gente, apertei. não é que a mulher não possa sair para fora de casa trabalhar. Todas nós podemos sim trabalhar. Mas o peso é que não pode ser invertido, entendeu? A gente está com um peso muito grande, um peso, né? O peso da carga de sustentar um lar nas nossas costas. Isso é muito pesado. Isso não é para a gente tem que começar a construir isso, né? De devolver esse peso a quem é devido. É lógico que a gente pode e deve sim trabalhar, construir, né? Cooperar. A gente tem que cooperar com a sociedade, sim. É o que eu estou fazendo aqui, né? A gente tem sim que trabalhar e cooperar com a sociedade. Agora, o peso do prover é do homem. Deus fez assim. Deus fez assim. Deus fez o homem para isso, para, né, para gerir coisas. E nós, mulheres, para gerir pessoas. A gente quer que o homem entenda o filho da gente como a gente entende. O homem não tem essa empatia, gente. Quem é o coração de Deus somos nós. O homem é a cabeça, é a razão. O homem é para nos defender do nosso excesso de cuidado, de empatia. É para isso que é o homem. Né? Quando os filhos ali, você vê que os filhos estão ali, né, já abusando demais da mãe ali, veio o pai lá com aquela força, determinação, firmeza dele, pera lá, respeita a sua mãe. Entendeu? Respeita a sua mãe. E isso, gente, é independente de estar casado ou não, sabe? Eu tenho a minha primeira filha, ela é do meu primeiro casamento, né? E esse pai, ele existe. E uma das coisas que mais aconteceram nesse movimento feminista aí pós-revolução industrial é esse negócio de mãe solo, entendeu? De mãe solo. E assim, esse pai, ele existe. Mesmo que ele não exerça aquela paternidade, né? Que ele não queira exercer aquela paternidade, esse pai, ele existe. Mesmo que esse pai tenha, né, falecido, esse pai, ele existe. E essa figura, ela deve ser invocada, e sempre que possível, mesmo que seja judicialmente, esse pai, ele tem sim que exercer essa paternidade e essa assistência para essa mulher, entende? Porque isso vai tirar o seu peso, vai tirar o peso das suas costas. Quando você chama esse pai, esse homem, a sua obrigação paterna. É uma coisa que a gente tem feito hoje também, além do peso financeiro, a gente tem assumido o papel que não é nosso. E outra que a gente não consegue, não tem como ser pai. É contra a nossa natureza, não tem como. A gente pode se esforçar, né? A gente chega ali no cansaço extremo, a gente se esforça, mas não tem como exercer uma função, um papel que não é nosso. Então, sempre prestem muita atenção. Quando vocês estão muito cansadas, vejam quais papéis vocês estão assumindo. Se está assumindo o papel de esposo, se está assumindo o papel de pai, se vocês estão sendo mãe dos pais de vocês, mãe de sobrinho, mãe de quem quer que seja. Entendeu? A gente não cresce, a gente não vai para frente se a gente assume papéis que não são nossos, porque vai faltar tempo, vai faltar energia para fazer aquilo que era nosso. Como é que a gente vai construir um negócio, um empreendimento, né? Se a gente está colocando energia naquilo que não é nosso, nosso tempo, nossa energia, coisa que não é nossa, não vai.
A gente não vai conseguir. Não tem como. Se a gente não colocar, quem tem filhos maiores, já que tem, né, filha grande aí, quem tem filhos maiores, adolescentes, né, crianças aí já, de segunda infância ali, né, desde pequenininho, 1, 2 aninhos ali, é para começar a aprender, sim, é para aprender, né, é para essa criança, a mãe, a boa mãe é aquela que vai se tornando desnecessária para o seu filho, né? Às vezes, assim, eu vejo mães que é que a gente não foi instruída para fazer esse planejamento, né? Pensa num filho de 0 a 18 anos. Pensa nesse filho. E pensa que você tem muitas áreas da sua vida. Então, por exemplo, na primeira infância dessa criança, é lógico que você, enquanto mãe, você vai precisar, sim, se dedicar mais tempo, mais energia na formação, criação dessa criança, porque aí estão as virtudes que só uma mãe pode ensinar, como eu falei, é o cuidado, é o nutrir, esse afeto, isso é da mãe. Só que é um curto espaço de tempo. E mesmo nesse tempo, a gente pode sim, né, ir se dedicando a outras coisas sim, né, a ter os seus negócios, seu empreendimento, a prestar um serviço, a gente pode sim. E conforme essa criança ela vai entrando na segunda infância, cada vez mais vai se tornando fundamental a presença desse pai. Porque é quando essa criança ela vai começar a construir virtudes para a vida lá fora, fortaleza, prudência, temperança, justiça. Quem ensina isso? Pai. E vai dar como se essa criança forte, segura para se inserir nos desafios da vida. É pai, né? Segunda infância, adolescência. E a gente vai se tornando desnecessário, porque aquela criança ela vai aprendendo a comer, né? Ela vai aprendendo a cuidar da higiene pessoal dela, lavar, passar, cozinhar. Então, com 12 anos, era assim que era para ser, né? É um adulto. É um adulto. 12 anos é um adulto, né? Nessa fase aí, adolescência, o que é adolescência? Adolescência é um adultinho na transição, aprendendo ali a ser um adulto. Entende? Então, cada vez mais nós vamos nos tornando desnecessários. E aí? E aí? Se a gente não planejou isso? Se a gente não cuidou? Aí vem aquela dor, né? Aí tem muitas mães que não querem deixar os filhos irem construir a vida deles, fica ali, né, sem querer cortar o cordão. Ou essa criança, esse adolescente não está preparado, maduro para poder, né, seguir sozinho e construir a sua história, a sua família. Essa mulher não cuidou da relação conjugal dela. E aí, às vezes, os filhos vão e o casal não tem história, né? E na ordem das coisas, na hierarquia das coisas, o casal, o amor conjugal, é antes dos filhos, porque os filhos são frutos disso, né? Os filhos são frutos disso. E os filhos vão, e o casal fica. E o casal é o tronco, o casal é a árvore, o casal é o amor. O casal é o amor que transborda para esses filhos. E aí, e mais do que isso ainda, mais do que isso, o casal tem que ver que, além de ser o tronco, né, a árvore ali, que a raiz é Deus, né, a raiz ali que sustenta é Deus, eles são o tronco dessa árvore, esse casal precisa estar alinhado, precisa se construir uma coisa chamada diálogo, a comunicação clara, né, assertiva. Não tem como a gente esmiuçar isso aqui nesse encontro de hoje. No método a gente aprende muito isso. Primeiro, Deus, né? Você ali se construir, ser uma pessoa melhor, e construir uma relação conjugal saudável, entendendo que vocês dois são sócios de uma empresa chamada Lar, de um empreendimento chamado Lar. É o grande empreendimento. Quando a gente aprende a gerir esse empreendimento, as pessoas que estão ali envolvidas, a gente constrói e gere qualquer outro empreendimento. Porque a gente vai chegando ali no máximo
das nossas habilidades de ser mulher dentro do mar, dentro desse grande empreendimento. E é uma coisa que a gente tem fugido, né? A gente pode parecendo que é o pior das coisas. Assim, quando você faz para a mulher assim, você é dona de casa, meu Deus do céu, parece que é a pior profissão da história, né? Não é. Não é. E aí você vê o drama das mulheres porque ninguém formou. Não teve uma escola para ensinar essa mulher a ser dona do lar. Ensinaram para essa mulher assim, ó, você tem que estudar e trabalhar para ser independente. Independente de quem? Fala para mim. Como se o marido fosse um inimigo. Quer dizer, a escolha que, quer dizer, a escolha, não é? A escolha que você fez que talvez, né? Mas assim, você ir para um casamento, como se tivesse indo para um campo de batalha, você tem que ir lá para competir, para brigar, entendeu? Aí você me fala, qual casamento que vai prosperar? Qual negócio que me prospera? Qual negócio que prospera dividido? Entendeu? Se o casamento deve ser uma comunhão de vida. Não tem como prosperar, não tem como enriquecer, não tem como os filhos irem bem, se ali existe uma divisão. Qual é o reino que é dividido, gente? Qual é o reino que é dividido? Né? O próprio nome do diabo de diabolos, divisão, é o divisor. Então não tem prosperidade ali, não tem felicidade ali. Então, como é que um casal, se o que une o casal é o amor, né? Se é chamada a comunhão e não a divisão, como é que as coisas são divididas? Não vai para frente. E o casal, ele tem que sim, que entrar, né? A gente vê assim que são duas forças que são complementares. Homem e mulher, naturezas diferentes, né? Você vê ali que um complementa o outro. Não tem um melhor, né? E nem igual, né? Como o feminismo quis fazer, todos os dois são iguais. Não, não existe isso, né? São duas forças, né? Belas que se complementam. De modo que, assim, para uma família prosperar, para um casamento, né, para coisa. E tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser dialogado. E aí você vê o casal que não tem vida em comum, não tem planos em comum, não tem sonhos em comum. Você pergunta qual que é o planejamento para os seus filhos, né? Para a vida dos seus filhos, que vocês estão planejando aqui, para que 10 anos, né? Para a formação dessa criança. O que vocês estão planejando para a vida financeira de vocês? Para a vida profissional? Não se sabe. E aí o que acontece? Não se conversa, e aí, na hora que a coisa dá errado, começa um a acusar o outro, como se faz no reino dividido, né? No reino das acusações, né? Diferente do reino do amor. Então começa a acusação. Ah, é porque você não é bom pai. É porque você que é mãe que está aí para ver e não vê, né? Ah, e aí como no lar. Ah, é porque eu preciso de ajuda aqui em casa, você não me ajuda. Ah, é porque você é um gastador de dinheiro. Não é porque você vai para o shopping e gasta tudo. É porque você vai para o bar e bebe tudo. E aí eu falo para você, que é que me resolve disso? Né? Não se resolve. E é aí que a gente precisa construir uma coisa chamada diálogo, e que se perdeu. Veja que na época do namoro era tudo maravilhoso, né? Todo dia estava na paixão, né? Dopamina nas alturas. Então todo dia ali tinha, né? Tava lá, era só a coisa gostosa do passear e barará. E dentro da rotina, que é a vida real acontecendo, a gente precisa também construir isso, resgatar isso, tá? O dia do romance. Precisa. E isso vem antes dos filhos. É precedente aos filhos. Precisa ter. Assim como vocês, como mulher, precisa ter o tempo de vocês. Entendeu? O tempo de se recolher, né? Um tempo ali de ficar bem, de estar bem para fazer o bem. A gente precisa enquanto ser humano. Então, precisa fazer uma atividade física,
precisa sair para tomar um café, né? Fazer alguma coisa que gosta, um hobby que gosta, né? Precisa de um tempo para se, né, se reorganizar, organizar os pensamentos e voltar. Por quê? Porque como é que funciona o ser humano? O ser humano, a gente tem que dividir nosso dia em quatro tempos: oração, estudo, trabalho e lazer. A gente precisa, senão a gente fica doente. Oração, estudo, trabalho e lazer. Todos os dias. Só que ensinaram pra gente? Trabalhar. Trabalhar, 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 trabalhar. Parece um ratinho, né? Trabalhar, 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 trabalhar. Sem parar. Eu já vivi muito isso. Eu não me permitia parar para descansar. Eu não me permitia parar para comer. Eu ia trabalhando assim, trabalhando, ia 2, 3 horas da tarde. E quem que me acusava? Era eu mesma e minha consciência, sabe? Eu ficava ali, minha mente dizendo que eu não poderia dar um jeito de parar, que eu não poderia dormir 20 minutos. Para restabelecer e voltar a trabalhar. Às vezes, eu ainda me pego com esses pensamentos, viu, Elisei? E aí eu falo, mas Regiane, às vezes, né, eu vou preparar a aula, vou dar aula, às vezes é até 9 horas da noite. Mas Regiane, você ainda vai até 9 horas da noite, minha filha, por que você não pode parar agora e descansar? Você achando que você, você é uma máquina? Né? Mas por quê? Porque você veio de muito tempo. De muito tempo. E essa mentalidade da gente só trabalhar, 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 e não se dá o tempo de parar, de fazer uma leitura 10 minutos, de comer, né? Para comer e parar um pouco, para depois voltar a retomar o trabalho. Isso vem desse movimento pós-evolução industrial, em que a gente vestiu calça e foi para as indústrias. E o que a gente fez? Vendeu o nosso tempo. Né? A gente vendeu o nosso tempo. E se a gente vende nosso tempo, a gente não, né? A gente trabalha ali 8, 10, 12 horas por dia. E não tem tempo para outras coisas. Que hora que a gente vai fazer? Aí a gente chega em casa à noite, tem casa para limpar, tudo para fazer, né? Aí a gente quer bater no marido, né? Quer bater no marido. Em vez de botar ele para ir trabalhar, vai trabalhar, meu filho, vai produzir mais. Eu sei que tem que produzir 10 vezes mais. Vai lá. Vai lá que eu vou trabalhar sim, mas eu sou mulher, né? Eu sou mulher e, e eu tenho outras coisas que você não vai conseguir fazer, mas eu que sou mulher, eu vou conseguir fazer, que é cuidar, acolher e nutrir. Só que todos nós, hoje, a gente vive essa vida desenfreada. Sabe? E também, como eu disse, é como academia. A gente vai construindo isso aos pouquinhos. E precisa a gente repetindo para a gente mesmo. Se eu não descansar, se eu não me permitir parar para comer e descansar, eu não vou fazer a melhor entrega. A minha cabeça não vai estar bem para eu pensar. É um ativismo muito grande, sempre ali, ó. Assim, trabalhando, 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 sem parar para pensar. E a gente precisa se dar a isso, tipo, pensar. Pensar na vida. Pensar o que eu estou fazendo aqui. A gente não para para pensar, depois a gente lida só com as consequências das coisas. A gente não sabe o que acontece com o meu filho. Às vezes, né, vou dar o exemplo do filho. O filho está lá com um problema de sexualidade, com problema de drogas, e a gente só para pensar quando aquela criança está lá naquele problema. Mas como que aconteceu isso? Por quê? Porque eu não parei para olhar para a vida. Eu não parei para olhar para mim, eu não parei para olhar aquilo que era da minha responsabilidade. Porque eu estava nesse ativismo. Eu não parei para conversar com Deus e ver o que Deus queria para a minha vida. E muitas vezes, a gente não tem domínio de si. É isso. A gente não tem domínio de si. Mas a gente tem sim tempo. E existe um tempo para cada coisa. Só que hoje, muitas vezes, a gente não respeita isso. A gente não respeita. E Deus criou tudo, né, com muita perfeição e para dizer que Ele é Deus. Por exemplo, Deus criou a noite e criou o dia.
No dia nós temos os hormônios que a gente precisa ali do sol, né? Que da luz do sol para a produção desses hormônios. A gente ter vivacidade, né? Tanto que é com o sol que a gente produz vitamina D. Só que hoje a gente nem toma sol, então a gente tem que tomar suplemento, tem que tomar vitamina D para a gente levantar a imunidade, não ficar doente, para ter vivacidade. À noite, quando cai a noite, a gente precisa desligar as luzes, né? Fazer higiene do sono, largar o celular, né? E dormir, porque a gente vai produzir melatonina, né? A gente vai precisar, e outros hormônios durante a madrugada, durante a noite, que depende do nosso bom sono. Porque senão no dia a gente não vai estar bem. Aí a gente está com ansiedade, está com depressão. E aí, como é que a gente vai fazer alguma coisa? Dorme mal, dorme pouco. No outro dia, como é que a gente vai produzir alguma coisa? Como é que é? O primeiro que vai levar patada é o marido, que a gente já vai amanhecer já, né? Zangada, estressada. E aí já leva dar uma patada no marido, já não vai. Ixi. Aí os filhos também, a gente não vai ter um pingo de paciência com os filhos. Você acha que hora que a gente vai pensar em construir alguma coisa? Em pensar em estar bem para pensar num negócio, num empreendimento? A gente não vai estar bem. Entende? Então, eu queria deixar isso para vocês hoje, começarem a prestar atenção na vida de vocês, né? E ver que é muito possível, sim, fazer diferente, mas é preciso a gente parar para pensar nisso. Então, durante o dia de vocês agora, lógico que não é amanhã vai estar 100%, tá? Amanhã já sou a pessoa que já leu uma hora, né? Já leu uma hora, já consigo falar assim, não, fulano, agora não, fulano, agora eu vou, né, tô na minha horinha aqui, vou dar uma descansadinha. Não é assim, né? Não é assim, mas a gente começa a construir isso, tá? A gente começa a construir isso, de conseguir tirar uns 10 minutos ali para fazer uma leitura da Bíblia, liturgia diária. Depois a gente vai estar lendo um outro livro. Coloca metas na vida de vocês. O que eu preciso melhorar? Vou dar o meu exemplo, né? Esse primeiro semestre eu fiz uma mentoria de comunicação. Por quê? Porque era uma das coisas que eu precisava melhorar, né? Melhorar meu posicionamento, melhorar a minha comunicação. Fui fazer uma mentoria de comunicação. Na mentoria Mulher Virtuosa, Forte Empreendedora, a gente trabalha todo esse processo de desenvolvimento pessoal que não tem como a gente esgotar isso aqui nessa conversa. Então, assim, desde temperamentos, por exemplo, eu sou fleumática, né? Você descobrir qual é o seu temperamento, quais são os pontos fortes, o que você precisa melhorar, saber qual é o temperamento do seu marido, dos seus filhos, né, dos seus funcionários, quem está ali com você, dos seus colegas de trabalho. Isso ajuda e ajuda muito a você alcançar resultados diferentes. E você entender que a pessoa é diferente de você, né? Por exemplo, meu marido é o oposto de mim. Eu sou uma fleumática com aporte melancólico. Meu marido é o oposto, ele é colérico com aporte sanguíneo. Então, você imagina, né? Se a gente não soubesse disso, o quanto que é difícil fazer um alimento. Não. Muito difícil. Porque eu sou uma pessoa assim, mais da inércia, né? Mais ali, mais observadora, mais da paz, não gosto de conflito. O meu marido é um líder nato. Eu tive que desenvolver a liderança. Na mentoria, eu trabalho uma aula só de liderança, que eu tive que aprender. Que ou eu liderava ou me atropelavam. Meu marido é um líder nato, é muito determinado, é audacioso, e eu sou o oposto dele. Eu sou o oposto dele. Então, eu aprendi tudo isso com ele. Da mesma forma que ele é uma pessoa muito ativista, que não parava para pensar. Isso, ele aprendeu comigo, né? A diplomacia, né? Esse parar para pensar, para refletir nas coisas, para tomar decisões com um pouco mais de prudência e cautela, né? Mas isso que é isso? Isso é autoconhecimento. Linguagens do amor. Às vezes você pensa que você não é amada pelo seu esposo, né? O seu esposo pode achar que não é amado por você, mas são linguagens do amor diferentes. É como se você falasse, por exemplo, português e o marido falasse alemão. Por exemplo, a minha linguagem do amor, eu sou bilíngue, né? É atos de serviço e palavra de afirmação. Pode ser, são cinco linguagens do amor. Serviço, palavra de afirmação, presentes,
toque físico e tempo de qualidade. Eu sou ato de serviço e palavra de afirmação. Então, assim, se eu tô em casa e aí as pessoas ali chegam e não vão lá me ajudar a cuidar da criança, a lavar uma louça, para mim não está me amando. Por quê? Porque essa é a minha linguagem do amor. Do meu marido é tempo de qualidade. O que ele quer? Ele quer que eu esteja ali sentada com ele, dando atenção para ele, conversando com ele. Para mim, entende? Mas essa é a linguagem do amor dele. E quando eu compreendo isso, a gente vai para um equilíbrio. E é muito bom, porque o que eu queria? Eu só queria ficar trabalhando, fazendo serviço, fazendo serviço, e assim eu achava que eu estava amando todo mundo. Como eu tenho uma das minhas filhas, que a linguagem do amor é presente. Toda hora está entregando uma cartinha. Escreve uma cartinha, quer dar um presentinho, embrulha. É a linguagem do amor dela. E se eu não retribuo, o que essa criança acha? Acha que ela não é amada. E aí tem outra que é toque físico. E eu tive que desenvolver, porque na minha infância eu não tive isso. Meus pais não se abraçavam, não se beijavam. E aí eu tive que aprender a abraçar. Isso é muito bom. Eu tive que aprender a abraçar mais, a beijar mais. Né? E muitas das vezes um filho, um caso extremo, vou colocar o filho. Às vezes um filho está na droga, está na prostituição, porque ele não se sente amado. Porque ele ficou a vida inteira ali, às vezes querendo um abraço, às vezes é a linguagem do amor dele, querendo um abraço, querendo um beijo. E nunca deu. Vou dar um exemplo, né? Porque essa não é a minha linguagem do amor. E nunca deu. Era isso que essa criança queria. Ou é tempo de qualidade, ela queria só ser ouvida. Né? Ela só queria que sentasse ali com ela e ouvisse ela um pouco. E a gente, num ativismo muito grande, tô cansada, não tenho tempo, barará, não sei o quê, né? E não para ouvir aquela criança. Casamentos destruídos por conta disso. Às vezes não eram questões graves, era uma falta de alinhamento, de se conhecer, de conhecer o outro, essa falta de engenharia, essa falta de habilidade. Né? Isso torna a vida muito mais fácil. Isso torna muito mais possível alcançar níveis mais altos, chegar a lugares mais altos e construir negócios. Por quê? O que são os negócios? Negócio não é dinheiro. Negócios são relacionamentos. Então, quando você sabe se relacionar melhor, você chega a lugares melhores, você se relaciona com pessoas melhores, você consegue ter suporte, parcerias, clientes, fornecedores. Por quê? Porque você aprende essa habilidade de se relacionar. Né? Aprende a cuidar do dinheiro. Isso é uma coisa muito importante. Não vou conseguir falar sobre isso hoje. Eu fiz uma live sexta-feira. Eu acho que eu mandei no grupo, eu acho que eu mandei uma live só sobre alinhamento financeiro, muito importante, alinhamento financeiro do casal. Depois vão lá e assistam. Muito boa live, tá? Na mentoria eu trabalho isso esmiuçadamente, né? Toda a gestão financeira do casal, planejamentos e metas, né? De como fazer esse alinhamento, como organizar financeiramente, como é que a gente faz para sair do endividamento, para ter uma vida diferente, toda uma desconstrução de crenças, de mentalidades em relação ao dinheiro. Mas a gente não dá para conversar sobre isso aqui hoje, porque é longo. Mas assistam a live, tem a live lá de sexta-feira, também a live é muito boa. Depois pode me mandar, eu estou à disposição, manda mensagem, Rede, que bacana, né? Faz sentido para mim, aqui em casa é assim, ou eu tô com uma dificuldade nesse sentido aqui, como é que eu faço? Me manda mensagem, tá bom? Me manda mensagem que eu tô aqui para isso, tá? Não precisa hesitar, me manda mensagem. E aí, voltando lá, a linguagens do amor, senão eu vou acabar falando aqui de finanças e eu não vou falar sobre isso hoje, isso vai ficar mentira, tá bom? Aí, falando da linguagem do amor, é isso. Então, assim, quando isso é se conhecer melhor. E aí a gente sai desse egoísmo, né? Dessa vitimização que a gente fica ali. Ai, não liga para mim, não me ama. A linguagem do amor dele é diferente. Vocês têm que entender isso no outro, saber qual é a linguagem de cada um. Né? E saber como é que a gente faz para amar o outro. Como é que a gente faz para amar o outro?
Se a linguagem de amor do meu marido é tempo de qualidade. Então, como que eu vou amar? Quando eu paro ali um pouco, antes eu era assim, não, eu tinha que deixar a cozinha limpa, já que sabe disso, né? Eu já não deixo mais, sabe? Às vezes eu tinha que deixar a cozinha limpa, porque, né, a serviço achava que eu dava a mão nele fazendo, não, e ele queria que eu sentasse com ele, que eu conversasse com ele, que eu ouvisse meu marido. E eu vou falar uma coisa aqui, gente, que ela pode ser até dolorida, mas ela é uma verdade. A gente não sabe do dia de amanhã, a gente só tem hoje para amar. Entendeu? Eu não sei se daqui a pouco, né, se eu vou ter meu marido, se eu vou ter meus filhos, se eu vou ter a oportunidade de fazer diferente. Então, a hora de fazer diferente é agora, né? A gente não sabe. Deus nos dá e Ele pode tirar. A gente não sabe. A gente fica na expectativa, vou viver, né, mais 30 anos, mais 40 anos, mas a gente não sabe. E amanhã? Né, como vai ser? Depois da vida, eu tive aquela oportunidade ontem de amar, de fazer melhor, de dar o meu melhor, e eu peguei e joguei fora. Aí você vê as pessoas, às vezes, nos velórios lá, chorando, não sei o quê, bará, né? Foi muito cedo, foi de repente, bará, que é desespero, né? Mas não se viveu o amor no tempo que Deus deu para a gente. Então, assim, que a gente possa viver melhor, né? Que a gente possa sair dessa loucura que o mundo nos coloca, que o mundo nos impõe, e a gente possa aprender a ter um certo domínio da vida, né? E das coisas. E as pessoas vêm antes das coisas. Como eu falei, às vezes a gente fica ali colocando dinheiro. Dinheiro é muito importante, é uma coisa para ser muito bem cuidado e respeitado, tá? Mas ele vem depois das pessoas. E se a gente vai no fluxo certo, Deus, você estando bem para fazer o bem, seu esposo, seus filhos, aí vem o dinheiro, né? A sua casa ali, pensando nas pessoas, não é só em você querendo a casa limpa. Limpa para quê? Né? Um show para quem? Né? Se não for para ter um ambiente mais ordenado, mais limpo, mais organizado, para o bem das pessoas. É para o bem das pessoas. E envolvendo essas pessoas também, entendeu? Porque elas precisam, faz parte da formação. Formar boas mulheres, formar bons homens, que vão construir famílias melhores, tá? Deus, eu, meu esposo, meus filhos, a minha casa, o dinheiro, o meu empreendimento, o meu trabalho. E para a mulher é sempre assim, viu? Para a mulher sempre o trabalho é depois da casa. O homem é o contrário, para o homem primeiro é o trabalho e depois a casa. Né? E para a mulher é a casa e depois o trabalho. Você pode ver, se a gente sai e a nossa vida não está em ordem, a gente vai para o trabalho e está pensando, né? A gente está pensando nos filhos, está pensando no marido que não resolveu a relação com o marido, né? Os filhos que estão com problema, a casa que ficou bagunçada, e a gente não sai bem. Agora, quando a gente consegue botar isso para rodar antes, a gente consegue se dedicar melhor naquele tempo, né? Porque em cada tempo a gente tem que estar ali. Se é um trabalho naquela hora, é um trabalho, né? Quando a gente está com os filhos, é com os filhos. A casa, né? A casa. E quando a gente consegue viver isso melhor, 100%, Regiane? Não. 100% não. Porque a gente sempre vai viver essa dinâmica de caos para ordem, caos para ordem. Sempre vai ser assim. Mas cada dia é melhor, rumo à perfeição, né? Nada de perfeccionismo, as coisas não são... O perfeccionismo é uma coisa que ele destrói e não constrói. Tá? O perfeccionismo é uma coisa que destrói e não constrói. Mas a gente é em busca de uma perfeição no amor, que é diferente do perfeccionismo. Né? E aí a gente também, além de temperamentos, né, que não dá para a gente conversar muito aqui hoje, que ajuda muito a gente conhecer e saber como que o outro funciona. Entender que, por exemplo, o colérico é mais explosivo, né? E ele vai aprendendo ali a cólera, né? Ele é mais explosivo, diferente do fleumático, que é mais pacífico. O sanguíneo, né? Que é aquela que é o centro das atenções, aquela pessoa alegre,
sabe, o arroz de festa, né? Esse é o nosso sanguíneo. É aquela pessoa que é dinâmica e que conversa bastante, é o nosso sanguíneo. O melancólico, né, que é aquela pessoa mais organizada, mais sistemática. Então, quando a gente entende o outro que é diferente da gente, a gente passa a respeitar mais o outro, entender mais o outro, né? Camadas da personalidade. E é o grande objetivo dessa mentoria. O que está por trás da camada da personalidade? O avanço da maturidade do ser humano. Todo adulto era para estar na oitava camada da personalidade, que é o quê? É o que eu falei para vocês agora. Amanhã somos nós diante da morte. A gente está diante da morte, a gente vê, cara, o que eu fiz na minha história? É isso. O que eu fiz na minha história? O que eu construí até hoje? Né? O que eu construí enquanto mulher? O que eu construí enquanto mãe, enquanto esposa, né? Enquanto empreendedora, trabalhadora? O que eu construí? O que eu fiz? E a gente às vezes se esquece de parar e pensar. E todo adulto era para estar na oitava camada da personalidade. Eu não vou esmiuçar todas as camadas aqui, né? No método a gente consegue ver isso. Mas a quarta camada, que é uma camada de uma criança como uma minha de 10 anos. E é justamente essa camada onde a criança, ela requer muito amor, ela quer ser muito amada, só que ela é o centro das atenções, né? E aí você vê muito adulto hoje assim, né? Mimimi, né? Mimimi, se vitimizando o tempo todo, sem amadurecer. Então, são crianças em corpos de adultos, né? E eu não vou entrar nas outras camadas agora. Tem aula gravada, tem coisas no método, não tem como entrar, porque o assunto é mais denso, né? Mas é para vocês entenderem que a vida, a gente não pode deixar a vida me levar, né? Deixar a vida me levar. Não é assim. A gente precisa assumir as rédeas das nossas vidas. Então, veja assim, que é muito possível, sim, conciliar a maternidade, construir um negócio. É muito possível, sim, conciliar essas coisas. Cada um aqui pode construir um negócio, pode começar. Não precisa ficar esperando as condições perfeitas para isso. É começar, tá? Eu vou dar aqui o testemunho da minha mãe, para vocês entenderem isso concretamente, como é que faz, né? A minha mãe, ela se divorciou do meu pai. E a minha mãe foi essa pessoa que eu aprendi isso com ela, né? Que ela sempre fez tudo, especialmente para os homens. Então, até bug aqui. Tratava os homens como meninos. E sempre colocou nós mulheres ali, para sempre estar trabalhando, né? Trabalhando, trabalhando. E aí a minha mãe divorciou depois de 35 anos do meu pai e saiu sem nada. Meu pai ficou na casa, né? E até a mudança dele ela fez. E aí a empresa que eles tinham também, né? Porque daí ficou um dos irmãos lá conduzindo a empresa. E a empresa faliu, chegou num ponto de falência. E minha mãe ficou sem nada. Sem nada. Mas, quando eu digo para vocês que existe uma coisa que ninguém tira da gente, aquilo que a gente é, as nossas habilidades, o nosso conhecimento. Isso ninguém tira da gente, a gente pode reconstruir tudo. Podem te tirar tudo, Roxo, te tirar o dinheiro, te tirar tudo. Mas, se você está com o corpo, com a mente, com o espírito bom, funcionando bem, a gente consegue. E aí é lógico que minha mãe ficou muito mal, né? Com essa mudança toda na vida dela. De repente, ela não tinha a esperança nem de ter renda, né? Porque até a empresa faliu. E aí ela estava ali naquela dor, né? Como a gente começou a conversar aqui no começo, que ela não conseguia enxergar a saída, e ela pensava, meu Deus, e mês que vem, como vai ser? E aí eu não fiz como um método, eu não sentei com a minha mãe, a gente não montou plano de ação nenhum ainda. Eu fiz 3 movimentos com ela. 3 movimentos.
O primeiro foi ela enxergar, que às vezes a gente não enxerga que a gente tem sim patrimônio, às vezes a gente não enxerga. Isso já aconteceu comigo, né? A gente só fica pensando ali aquele pensamento limitado do dinheiro que a gente recebe mensalmente. E aí eu falei, mãe, a senhora tem patrimônio? Sim. A senhora só precisa só fazer as coisas do jeito que tem que ser feito. A senhora tem patrimônio, sim, para a senhora vender. Se ela tem isso aqui para a senhora receber agora, ela não conseguia enxergar. Às vezes a gente não consegue enxergar. Então, ela enxergou que ela tinha patrimônio, que ela poderia converter em dinheiro para ela investir no novo negócio. Então, foi a primeira coisa. Eu fiz ela enxergar. E isso trouxe um certo alívio, uma certa segurança para ela, né? A segunda coisa é uma mentalidade, tá? E eu tinha essa mentalidade, que é uma mentalidade de pequenez, de incapacidade. E essa mentalidade em relação ao dinheiro, eu vou dar só esse spoiler aqui em relação ao dinheiro, que não dá para a gente entrar aqui no dinheiro hoje. Que ela falou assim, ai, meu filho, eu preciso de dinheirinho, sempre no diminutivo. Então, a partir de hoje, ninguém vai falar isso no diminutivo mais. Ah, meu filho, eu preciso de um dinheirinho para pagar as minhas continhas. Aí eu falei assim, mãe, isso é uma mentalidade de pequenez. Se a senhora fica falando dinheirinho para pagar a continha, o que a senhora vai ter vai ser dinheirinho para pagar a continha. E a senhora vai achar que a capacidade da senhora é só para fazer dinheirinho para pagar a continha. Vamos fazer o seguinte: eu vou colocar aqui para a senhora uma meta. 10K, eu falei para ela, 10 mil reais. Vou colocar essa meta aqui para a senhora. A senhora vai fazer. Né? Aí ela olhou assim, eu falei, mãe, porque se a senhora falar, e o que a gente fala é o que acontece. Se eu falar que eu vou errar, eu vou errar. Se eu falar que eu vou fazer dinheirinho para pagar a conta, eu vou ter dinheiro só para pagar a conta. E o dinheiro não funciona assim, entendeu? O dinheiro ele tem uma dinâmica diferente, só que a gente não aprendeu. Então, o dinheiro, sempre que a gente recebe, ele é 10% primeiro para ser investido, 10% é reserva, e aí o restante, que é para pagar as despesas, e limitar as dívidas a 20%. Então, pouco ou muito, o dinheiro ele tem que funcionar dessa forma. Por que você acha que tem muita gente que ganha na loteria, ganha dinheiro e perde tudo? Porque não sabe fazer isso. Isso também é uma construção, tá? Infelizmente, não nos formaram dessa forma na infância, mas é assim que o dinheiro funciona. Tá? O dinheiro precisa ser alocado. Porque se você pega todo o seu dinheiro só para pagar a despesa, você nunca vai ter dinheiro. Tá? E se você não empreende, não faz mais além do seu salário, você também não vai ter mais dinheiro. Entende? Então é isso. E aí eu falei isso para ela. E aí a terceira coisa que eu falei foi toda essa conversa que a gente teve aqui hoje, que era dela ir para o lugar dela e deixar o meu pai ser homem na vida dela, mesmo separado dela. Né? E foi a segunda vez que eu disse isso para ela. Foi no momento anterior, uma situação anterior que ela passou, que não foi essa agora da falência da empresa. Mas aí eu disse para ela, mãe, e ela quebrando cabeça com a divisão, né, do patrimônio, como que ela ia fazer, que meu pai estava na casa, e como que ela ia, né? Eu falei, agora a senhora vai fazer o divórcio da senhora. A senhora vai separar os bens. Né? E a senhora vai deixar ele ser homem. Tem essas coisas aqui que são penosas, que você está aqui com dificuldade, quer correr atrás de vender aqueles produtos, os clientes, ela vai deixar para ele fazer isso. Não é a senhora que vai fazer, né? Deixa para ele. E outra coisa que eu vou deixar para falar para a senhora, deixa os filhos irem. Deixa os filhos irem. Eles precisam ir, eles já são adultos. Se a senhora ficar, quanto mais a senhora ficar, já que a senhora está, pior vai ser. E quando ela entendeu isso, qual era o lugar dela hoje, isso trouxe leveza para ela. E aí a minha mãe, na semana passada, isso foi na semana passada, e isso não é nem o negócio principal que ela vai trabalhar, que ela está estruturando. E aí sim eu vou entrar num plano de ação com ela para estruturar. Em uma semana, ela vendeu 150 coxinhas, ela, né, virou, sabe? Mudou a chave dela. Ela vendeu 150 coxinhas, fez R$ 750 em uma semana. Em uma semana. Quer dizer,
Se ela mantém, né? Ela vai vender mais agora. Se ela manter isso, ela faz 3 mil reais em um mês. Entende? O que foi isso? Mentalidade. Só mentalidade. Você viu como que a gente tem que cuidar da mente da gente? A gente tem que estar com pessoas. Se você ficar com gente só mimizenta, gente que só vê problema, gente que só vê solução, gente que todo mundo, ai, não dou conta, não sei o quê, né? É assim que você vai viver. É assim que se vive, entende? E às vezes é preciso a gente chegar no fundo do poço, sabe? Como eu já cheguei, a minha mãe chegou também, para a gente começar a enxergar diferente. Mas ela tinha duas possibilidades. Ou ela continuava lá, né, chorando até agora, chorando, ruminando uma coisa que já ficou, já foi, e daqui para frente, né? Eu falei, mãe, deixa essa almarada virar homem, deixa meu irmão virar homem, deixa papai, né, ser homem na vida da senhora, vá para o lugar da senhora. E isso trouxe leveza para ela, leveza, para ela conseguir, né? E eu falei, agora é só a senhora, né? É a senhora, deixa ele, já está separado da senhora, deixa ele se virar como homem para lá, né? E eles são homens, para o homem isso é mais, homem se vira, né, digamos assim. E aí quando ela falou, é verdade, eles são homens, eu sou mulher. Eu falei, mulher. Então a senhora precisa ser cuidada, protegida e amada. É isso. E aí isso trouxe toda essa tranquilidade para ela. E que o patrimônio é para ela, ela divide com ele, mas ela é a mulher. Entende? Ela é a mulher. E aí que foi que ela se ficou bem e fez R$ 750 numa semana. Numa semana, né? Tá conseguindo colocar outras coisas do patrimônio dela para ela vender, para ela investir no novo negócio dela, mas vai ter renda para o próximo mês. E viu que não precisou de muita coisa, não precisei nem estruturar com ela ainda, a gente ainda vai sentar e estruturar. Foi uma conversa. Tudo tá na nossa mente. E cada uma aqui é muito capaz, tá? É muito capaz. A Jaque eu sei que é muito boa, né? A Jaque, eu falei para ela, a gestão dela, já que você não pensa em montar um restaurante, uma coisa assim, começa, né? Começa do jeito que não espera condições perfeitas. A gente não tem que esperar condições perfeitas, sabe? Se a gente esperar condições perfeitas, sabe quando a gente começa? Nunca. Se eu fosse esperar as condições perfeitas, eu não estava aqui conversando com vocês hoje, eu não tinha começado a mentoria no ano passado. Foi quando eu comecei. Então, a gente não tem como esperar condições perfeitas. E outra coisa, pensem muito no que vocês vão alocar o dinheiro de vocês. Pensem muito. Então, assim, vou fazer festa para os outros. Vou ficar comendo baguncinha. Ah, pensa, porque é um dinheiro que vocês podem investir para começar o negócio de vocês. Né? Não tem como colocar funcionário, mas bota os filhos. Bota os filhos. E isso é muito valioso, vai estar ensinando esses filhos. Né? Então, comecem. Comecem lá do ponto de partida. Comecem a voltar para Deus, gente. Volta para Deus, veja o que Ele quer para cada uma de vocês. Volta para Deus, né? Passa a se cuidar melhor. Passa a se cuidar melhor. A gente passa a cuidar melhor do que a gente come, a gente não fica se enfiando tanto em refrigerante, em bebida alcoólica, porque a gente sabe que a gente não vai estar bem, a gente vai adoecer. O excesso de carboidrato, a gente passa a se cuidar melhor. A gente passa a se amar mais. E se a gente não tem como amar mais o outro se a gente não se amar. Deus fala assim, ó, primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, por isso que o ponto de partida é Deus, né? Não tem como. E amar o próximo como a ti mesmo. Então, como que eu amo o próximo se eu não me amo? Se eu não me amo enquanto criatura de Deus, se eu me faço mal todo dia, né? Se eu não faço uma atividade física, se eu como tudo quanto é tipo de porcaria que eu mando para dentro, né? Se eu não paro nem para comer, eu saio comendo, já tô falando no celular, entendeu? E nem faço a digestão direito, né? Então, se eu não me amo, como que eu vou amar o próximo?
Se eu não paro para estar com Deus, como é que eu vou receber esse amor de Deus, me encher desse amor para entregar às pessoas? Né? Se eu não cuido das pessoas com que eu estou em contato, né? Essa galera aí só fica falando fofoca, falando da vida dos outros, e, né? E mimizice, vitimização. Se eu não cuido daquilo que eu escuto, daquilo que eu vejo, né? Se eu fico vendo. Gente, veja novela. O que você vê de bom em novela? Que vê de bom em novela? É só traição, intriga, um trapaceando o outro. E a gente vai achando que isso é normal. Isso não é normal. Não é normal. A Adriana, que saiu aqui da aula, ela falou, né? Que ela começou a se conectar com pessoas diferentes. E é assim. Existe um mundo diferente, gente. Existe um mundo bom e diferente. Um mundo de coisas belas, de coisas boas, de coisas verdadeiras. Existe um mundo muito gostoso e muito bom. E Deus é isso. E Deus nos chama a ser isso, né? Só que a gente acostumou a ficar vendo coisa ruim, ouvindo coisa ruim. Veja sertanejo, né, R$ 50, não sei o que, é traição, e eu bebo mesmo, e não sei o que mais, né? Então a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente, naquilo que a gente vê, aquilo que entra pelos nossos sentidos. Mas é prestar atenção nisso. Porque senão a gente sempre vai levar essa vida assim. E tem sim, gente, uma vida muito melhor e muito diferente. Tá? Bom, já são 8h37. Acho que por hoje era. Acredito, né? Eu acredito que eu tenho impactado positivamente cada um de vocês. Então, comece a pensar isso, a se amar um pouco mais, a se cuidar um pouco mais, né? A prestar atenção como você nutre esse corpo, como é que você cuida desse corpo, a sua mente, né? Ao invés de ficar assistindo essas coisas ouvindo essas coisas que não agregam, né? Fazer uma leitura, ouvir ou como a gente está aqui hoje, né? Como a gente está aqui hoje, né? Nesse momento aqui, ouvindo um podcast, ouvindo uma pregação, ouvindo algo que vai te agregar de verdade, né? Que vai te ensinar a ser uma mulher melhor, a cuidar melhor do corpo, a cuidar melhor da mente, cuidar melhor do espírito, a aprender a se relacionar melhor com as pessoas, ter um relacionamento mais bacana. Como eu falei, né? Hoje eu faço a mentoria de comunicação, eu faço uma graduação em psicologia. Vamos, Regiane, como você está quando te fazer tanta coisa? Tá, a gente dá. A gente está com muita coisa. Mas é onde está o nosso olhar. Se o nosso olhar está no que realmente importa, a gente faz. Né? Vou entrar, agora estou finalizando essa de comunicação, vou entrar na mentoria de vendas. Né? Então, e é isso. Então, assim, para a gente tornar um ser humano melhor, a gente tem que estar envolvido nessas coisas. E aí a gente vai crescendo. E a outra coisa em relação a empreender. Começa. Né? A gente sonha grande, mas a gente começa pequeno. É assim. E acreditem no potencial de vocês. Eu acredito no potencial de cada uma que está aqui. A Jaque, particularmente, que eu conheço ela, a Zita. Eu acredito no potencial de vocês. Vocês são muito capazes, sim. E a gente precisa começar a declarar isso. Tá? Tudo a gente precisa declarar. Né? Eu sou competente, sim. Eu sou empreendedora. Eu sou uma mulher bonita. Né? Eu vou ser uma mulher melhor a cada dia. Eu vou ser rica. E ser rico não tem problema nenhum, gente. Ser rico não é ruim. Tá? Inclusive, ser rico é bom. Como é que a gente pode ajudar mais as pessoas? Não é? Não só, assim, lógico também, né? Podendo compartilhar, a gente vai compartilhando aquilo que a gente aprendeu, as nossas experiências, como é que a gente faz, e a gente pode ajudar financeiramente também. E é uma das grandes mentiras, é uma crença mentirosa dizer que rico é ganancioso, que rico é ruim. Pelo contrário. Pelo contrário. Isso foi o que a grande mídia, as novelas colocaram aquela visão, né, do rico opressor que contrata empregada e maltrata e não sei o quê, parará. O rico que
passa a perna, rouba, né? Ou rouba o outro para ficar com o dinheiro todo para ele. Não é verdade. Isso não é verdade. Pelo contrário, uma pessoa para ser rica, ela precisa ser generosa. Porque uma das regras da riqueza é a sua riqueza vai crescer quanto mais você crescer. E é assim. E a gente não cresce sozinho. A gente aprende isso, que para a gente crescer, tem que ter pessoas envolvidas. A gente precisa partir o bolo com outras pessoas. Você imagina, para a pessoa ser rica, ela tem que crescer em estrutura. Né? Se começa ali pequeno, tá só você ali, né? E ali você precisa de mais um funcionário. Aí, né, chega o nome que você pode colocar esse funcionário. Aí depois você vai crescendo mais um pouco, você vai precisar de uma outra pessoa. Ah, você vai precisar de alguém para venda, você vai precisar de alguém para marketing, você vai precisar de alguém para o seu RH. Veja que você vai crescendo e as outras pessoas vão crescendo junto com você. É essa a mentalidade. Então, essa coisa de que ser rico é ruim, que rico é ganancioso, é uma grande mentira. Né? E quando você está num lugar, você pode saber, quando você está num lugar, numa empresa, em algum lugar, que a mentalidade do patrão é essa, você pode saber que no médio prazo aquilo ali vai acabar, vai quebrar, não vai se manter. Porque para se manter rico, tem que haver generosidade. Tem que querer que as pessoas cresçam junto com você. Porque, imagina, se você quer manter todo mundo preso ali, você se mantém pequeno. Não tem como você crescer se as pessoas não crescerem. Eu sempre falo assim, que eu quero que as pessoas que estejam comigo aqui, que trabalhem comigo, elas cresçam junto e elas façam melhor do que eu faço. Porque se for fazer igual eu faço, eu mesmo faço. Né? Não, você quer pessoas que façam melhor. Porque se as pessoas fazem melhor do que você, o seu negócio vai ficar melhor. Ele vai crescer. Ele vai ser melhor. E assim todo mundo prospera. E não tem problema nenhum se amanhã aquela pessoa que está ali, ela crescer, né, que está ali como funcionário, ela crescer, crescer, crescer tanto que ela precise ir voar, né? Isso é bom. E aí vem uma outra pessoa ali que também vai aprender, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. É isso, é esse espírito de generosidade. É assim que a coisa funciona. Esse é um dos grandes segredos. Eu não dando um spoiler para vocês aqui. Esse é um dos grandes segredos da riqueza. É assim que a coisa funciona. Então, é totalmente diferente dessa coisa que colocaram na gente aí, nas novelas e tudo mais, entendeu? Não é assim que funciona. E tem uma coisa, o nosso cérebro, ele funciona assim. Tudo que a gente assiste, a gente toma como verdade, porque o cérebro ele não consegue fazer o discernimento entre ficção e realidade. Então, aquilo que a gente vê, a gente leva como normal. Vou dizer uma música. Eu vou beber para esquecer os meus problemas. O que você vai fazer? Quando você tiver algum problema, ao invés de você olhar aquele problema e dizer, esse problema aqui é para mim, é para eu resolver, para eu encontrar uma solução, para eu crescer como pessoa. E esse problema da próxima vez vai se tornar pequeno. Essa é a regra da riqueza, entendeu? Essa é a regra do desenvolvimento. Você enfrentar aquele problema, saber com Deus e com todas as técnicas, tudo que você vai precisar para resolver aquele problema, encontrar uma solução e você se desenvolver enquanto ser humano, ser para um nível acima. O que a música fala? Eu vou beber para esquecer, né? Para esquecer os meus problemas. Vai resolver alguma coisa? Não, não vai resolver. E aí você toma isso como regra de vida. Você vai lá, né? Ai, esse problema. Senta lá, enche a cara de cachaça, não resolveu problema nenhum. Pelo contrário, gastou mais dinheiro do que dinheiro que não tinha. No outro dia está numa ressaca ruim, não consegue fazer nada, não consegue nem pensar no problema que tem para resolver. Entende? E aí é um ciclo vicioso, desesperador. Tá? Então, são crenças mentirosas, né? Que nos contaram e que a gente tem que desconstruir essas crenças e colocar crenças mais funcionais, né? Crenças mais saudáveis nas nossas vidas. Tá certo? Vocês querem falar alguma coisa, contribuir com algo, né? Dar um testemunho de vocês? Então, desejo uma boa noite para todas vocês. Foi muito bom ter vocês aqui. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês, né? Que tenha plantado uma sementinha aí.
E que em breve eu veja vocês aí dando passos diferentes e compartilhem comigo esses passos, tá? Se mantenham no grupo, se mantenham lá no grupo, porque esse grupo é justamente para isso, né? Para a gente alcançar cada vez mais, sabe? Estender essa rede de apoio para nós mulheres. Porque nós mulheres, como eu disse para vocês, a gente tem que estar unidas, tá? E a minha grande alegria, minha grande felicidade é ver vocês construindo a história de vocês. E depois vocês compartilhando comigo. Olha aqui, Regi, ó, melhorei isso aqui no meu casamento, minha família tá diferente assim, dei meu pontapé no meu negócio, tô faturando tanto agora. Eu vou ficar muito feliz com a partilha de vocês. Tá certo? Sim. Então, tá, desejo uma boa noite para vocês. Se quiserem mandar mensagem também, não quero falar aqui agora, mas querem mandar mensagem, olha, gente, para mim não fez sentido tal coisa, né? Isso foi muito bom para mim. Me mandem, tá bom? Pode me mandar. Tô com o nome, foi isso, tô com e mande também, tá bom? O processo não pode parar, o processo tem que seguir. A vida ela é assim, mas essa continuidade não existe estabilidade nessa vida. Ou a gente está progredindo, ou a gente está regredindo. Não tem. Então, é que a gente esteja cada dia 1%, tá? Cada dia 1%, tá certo? Uma boa noite para vocês, então. Um grande beijo. Deus, essa aula é bonita. Tchau, tá? Beijão, bom descanso para todos. Amém. Amém.